Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu quero ensinar vocês a implementar o teste de normalidade no R. Então é o seguinte, eu fiz um vídeo teórico sobre teste de hipóteses para a média de uma amostra e apresentei em um único vídeo os testes T de Student e o teste Z para a média de uma amostra. Ambos esses testes pressupõem a normalidade da população de origem da amostra de interesse, tranquilo? Então eu peguei aqui um exemplo onde a gente tem diâmetro de 12 furos obtidos por furação com broca em peça de aço inox ABNT 304, tranquilo? Nesse exemplo, basicamente para a gente poder aplicar o teste T, nesse caso vai ser o adequado, e eu vou fazer isso no próximo vídeo, porque eu tenho uma amostra de tamanho limitado e não conheço a variância populacional. Então, para eu aplicar o teste T, que é o adequado para esse caso, eu preciso garantir que essa amostra tenha origem em uma população normal, tranquilo? Então vamos ver o que nós podemos fazer. Antes de fazer o teste de normalidade, nós vamos plotar um gráfico aqui que é muito utilizado para tentar observar se os dados se aproximam da distribuição normal, tranquilo? Então esse é o gráfico de probabilidade normal, ou gráfico quantil ou gráfico QQ. Antes de fazer esse gráfico, primeiro eu tenho que dar um Ctrl Enter aqui, nessas duas linhas aqui, que basicamente definem o nosso conjunto de dados, que eu chamei de diâmetro, tá? Que é a nossa amostra. Então, sempre que eu vou fazer um vetor de observações aqui no R, eu tenho que colocar C, parênteses, e separar as observações por vírgula. Tranquilo? Depois que eu rodei, já está aqui. Se eu quiser ver aqui embaixo, é só digitar diâmetro. Vou ver as 12 observações, tranquilo? E aqui eu posso fazer agora o gráfico QQ. Então, QQ é enorme, porque nesse caso eu quero ver se esses dados se aproximam da normalidade e coloco aqui o nome do nosso vetor, que tem os nossos dados amostrais. Só assim ele já plotaria, mas eu vou colocar uma cor aqui, col igual blue. Ctrl Enter, beleza, plotou, só que é interessante também a gente colocar uma linha. Para isso eu vou colocar o comando QQLine, mesma coisa aqui, eu só vou mudar a cor aqui embaixo, vou colocar um azul mais claro, light blue, tranquilo? Ctrl Enter, pronto. Então, esse é o gráfico quantil. Daqui a pouco eu quero explicar ele com mais calma para vocês, beleza? Mas basicamente eu vou plotar a minha amostra ordenada com quantis teóricos, que são valores na distribuição normal. Eu vou explicar com mais calma para vocês daqui a pouco. Antes disso, eu vou fazer o teste de normalidade, beleza? Então, como que eu faço o teste de normalidade aqui no R? Primeira coisa, o teste que a gente mais utiliza aqui é o teste Shapiro, é o teste que tem um poder maior, uma probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando essa hipótese nula é falsa. Então esse teste é um teste que erra menos nesse sentido. E as hipóteses deste teste são as seguintes. Hipótese nula, os dados amostrais são de uma população normal. Hipótese alternativa, os dados amostrais não são de uma população normal. Então é o seguinte, pessoal, nesse caso, se eu rejeito a hipótese nula, eu estou dizendo que os meus dados não seguem a distribuição normal. A população de origem da minha amostra não é normal. Então, isso implica que eu não poderia aplicar os testes que eu tenho interesse, que são testes paramétricos. Eu teria que aplicar outros testes livres de distribuição, tranquilo? Então, nesse caso, eu não quero rejeitar a hipótese nula, tranquilo? Então, vamos ver como fazer o teste. Só coloco aqui o nome do meu conjunto de dados e dou Ctrl Enter, pronto. Aqui embaixo, ó, p-valor igual a 0,9756. O raciocínio é o seguinte, se o p-valor for menor que o nível de significância, eu rejeito H0. Se eu considerar um nível de significância, portanto, igual a 0,05, nesse caso eu não vou rejeitar a hipótese nula, ou seja, os dados amostrais são de uma população normal. Então eu não rejeito a hipótese nula, meu p-valor é muito alto, então eu posso garantir que a população de origem da minha amostra, dos diâmetros, é normal, tranquilo? Então agora eu gostaria de explicar para vocês o gráfico QQ, esse gráfico aqui, ó. Ok, vou até dar mais aqui um zoom aqui na área gráfica do R. É o seguinte, eu já deixei o código aqui porque eu não quero explicar muito para vocês sobre implementação agora. Eu quero utilizar esse código que eu coloquei aqui, que lógico vocês podem e devem reproduzir, mas eu quero utilizar esse código mais no sentido de explicar como funciona esse gráfico aqui, tá certo? Então é o seguinte, pessoal, o gráfico QQ, ele plota aqui os quantis da nossa amostra, os valores amostrais ordenados com os quantis teóricos. É um diagrama de dispersão
distribuição, eu simplesmente ploto esses pares da amostra ordenada com os quantis teóricos, tranquilo? Então, basicamente, para a gente entender esse gráfico, o que eu estou fazendo primeiro aqui é ordenando os dados. Quando eu venho com esse comando aqui, ó, order diâmetro, ele vai me dar o índice de cada valor da minha amostra, tranquilo? Então, olha só, eu vou fazer isso aqui separado aqui no console, order, entre parênteses, diâmetro, ele me dá os índices. Aí, na hora que eu coloco entre colchetes aqui, dentro do diâmetro, e jogo isso na variável diâmetro, ele vai sobrepor isso aqui, ordenando essa variável conforme os índices aqui que eu obtive com esse comando order, tranquilo? Então, vamos fazer isso, Ctrl Enter eu rodo, e vou observar aqui a minha variável agora ordenada. Então, ele sobrepôs aquela variável, são os mesmos dados, porém agora ordenados. Eu tinha impresso eles antes aqui, e agora eu posso ver que é o mesmo conjunto, porém ordenado. Enfim, agora eu vou tentar obter os quantis teóricos. Eu já ensinei para vocês aqui em cima como obter o gráfico, o que é norm, né, que é o comando, e agora eu estou fazendo esse mesmo comando aqui, ó, só que eu usei um argumento aqui, plot.it igual a false, que aí ele não vai plotar esse gráfico, e ao invés de plotar, nesse caso eu estou armazenando ele numa variável que aí eu vou ter os valores do eixo x e os valores do eixo y, que na verdade a gente já tem, que é a nossa variável diâmetro, mas eu estou interessado nesse caso nos valores do eixo x. Então, Ctrl Enter, o resultado desse comando aqui, se eu não ploto o gráfico e armazeno ele numa variável, é uma lista. Apareceu aqui em cima, ó, lista de tamanho igual a 2, que nesse caso são os valores do eixo x, né, e os valores do eixo y, das coordenadas do eixo x e y, do gráfico QQ. Então, para eu acessar aqui, igual eu fiz aqui assim, ó, os valores do eixo x, que nesse caso são os quantis teóricos que eu tenho interesse, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer aqui no console para vocês verem. Na hora que eu tenho uma lista e coloco um cifrão, eu consigo acessar os elementos dessa lista, digamos assim. E nesse caso eu coloquei QQ cifrão x, que é o que eu quero, e armazenei numa variável que eu chamei de QQ underline teórico, tá? Eu não preciso do QQY porque ele é exatamente o diâmetro. Se vocês quiserem fazer QQ cifrão Y, vocês vão ver que é exatamente a variável que a gente utilizou para fazer o gráfico QQ lá em cima. Tranquilo? Então, QQ teórico vai receber QQ cifrão X, são os valores teóricos dos quantis, tá? E se a gente quiser observar esses valores, Ctrl Enter, tá aqui. Então, se a gente observar esses valores, pessoal, primeiro a gente vai ver que a gente tem um conjunto de dados simétricos, ó. Começa lá do negativo extremo até um extremo positivo, tranquilo? E a gente observa, portanto, que esses valores são valores na distribuição normal padrão, normal com média zero e variância unitária, portanto, desvio padrão unitário também. Por que esses valores foram determinados? Para cada conjunto de dados que você pegar, isso pode variar de acordo com o número de elementos que você tem na sua amostra. Nesse nosso exemplo, nós temos 12 observações. Então, ele gerou 12 quantis, dividindo a probabilidade entre esses quantis de forma igual, tranquilo? Então, se eu tenho 12 quantis, exceto nas caudas que eu vou ter metade dessa probabilidade, tá? Aí, se eu tenho 12 quantis, a probabilidade entre eles vai ser 1 sobre 12, tranquilo? 0,0833. Tem como a gente provar que é essa probabilidade? Sim. Com esse comando aqui, ó, pnorm, eu consigo a probabilidade à esquerda de um valor de interesse, certo? Já expliquei isso para vocês no vídeo de distribuição normal no R. Então, se eu pego a probabilidade à esquerda de todos os valores aqui, ó, de todos os meus quantis teóricos, eu vou ver se de fato dá isso daqui, tranquilo? Lógico, entre um e outro tem que dar isso aqui. Se eu for considerando os valores mais à frente, ele vai, logicamente, somando a probabilidade. Vou explicar para vocês de forma mais clara na hora que a gente obter isso. Então, vamos lá. Ctrl Enter de novo, para a gente ver essas probabilidades. Então, olha só, a probabilidade à esquerda desse valor aqui é essa daqui. A probabilidade à esquerda desse valor é essa daqui. Poxa, mas você não falou que era 0,0833, que é 1 sobre 12? Na verdade, a probabilidade entre esse e esse valor é isso daqui. Como que eu comprovo isso? Simplesmente subtraindo esse valor por esse aqui, ó. Nós vamos ver que a gente encontra esse valor. E eu posso fazer isso aqui para todos, tranquilo? Isso menos isso vai sempre manter
aquela probabilidade constante. Ah, professor, mas ainda não está claro. Tem como a gente visualizar isso? Sim. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou plotar primeiro um gráfico da distribuição normal padrão com esses quantis em linhas de referência. Aí depois eu vou plotar alinhado o gráfico quantil-quantil igual a esse daqui, também com as linhas dos quantis teóricos. Então, esse comando aqui primeiro é simplesmente para eu plotar dois gráficos em um único painel, um em cima do outro, ou seja, com duas linhas e uma coluna, digamos assim. Tá? Ctrl Enter. Agora eu fiz uma sequência para o eixo x de -3 até 3. Depois avalio essa sequência na distribuição normal para o eixo y, ploto x e y, tranquilo? E agora eu vou plotar as linhas verticais dos quantis teóricos. Ctrl Enter. Coloquei aqui num cinza mais clarinho. Então, esses valores aqui, ó, são os valores dos nossos quantis teóricos. Pode observar que eles têm simetria, igual está aqui, ó, 173 menos 173. E aquela questão que eu expliquei para vocês da área é isso daqui, ó. A área entre menos 173 e menos 1,15, essa área aqui, ó, abaixo da curva, ela é igual a 0,0833. A área entre menos 1,15 e menos 0,81 é 0,0833. Então, se você obtém um determinado número de valores na distribuição normal, é provável que esses números estejam distribuídos aproximadamente com a mesma probabilidade entre eles. Então, a ideia basicamente é essa. Vamos plotar o quantil-quantil embaixo aqui alinhado. E agora as linhas de referência, só para ficar mais fácil da gente fazer a correspondência. Olha só, vejam como que é o gráfico, né? Os quantis teóricos, eles são distribuídos dessa forma. Então, a gente não tem um espaçamento aqui constante entre eles, justamente para manter a probabilidade igual, que quanto mais distante da média, menor a probabilidade. Então, por isso que eu tenho que ter um afastamento maior para garantir a mesma área. Probabilidade em distribuição contínua é a área sobre a curva dentro dos limites de interesse. Tranquilo? Se eu tenho os dados amostrais aqui se aproximando de uma linha em relação aos teóricos, quando eu ploto esse diagrama de dispersão dos teóricos com os amostrais, eu tenho uma boa aproximação da minha amostra em relação à distribuição normal. Aqui, nesse caso, a gente vê, principalmente nos valores mais do meio aqui da nossa amostra, que a gente tem uma aproximação muito boa. Aí quando a gente vê os valores extremos, a gente tem um pequeno desvio aí, tranquilo? Mas o gráfico, ele é uma ferramenta de auxílio para a interpretação dos nossos dados, para interpretar o teste de normalidade. O que vale mesmo, que é mais importante e não deixa dúvidas, é o resultado do teste estatístico. E nesse caso a gente viu pelo teste de Shapiro, nós não devemos rejeitar a hipótese de normalidade dos dados, ou a hipótese que garante que a população de origem da nossa amostra é normalmente distribuída, beleza? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi sobre teste de normalidade, gráfico quantil-quantil, o gráfico QQ de normalidade, tranquilo? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Muito obrigado!